Então vamos lá, né, gente? Vamos iniciar então aqui a utilizar um pouco dessa ferramenta, então, que é o ChatGPT aqui dentro do direito. Então, claro que a gente não pode usar 100% de tudo que é falado aqui, tá? Mas a gente vai utilizar aqui então o ChatGPT para ver qual a sua possível utilização para nós que somos profissionais do direito. Eu vou começar aqui com uma pergunta simples, já que é uma conversa que a gente tem com a inteligência artificial. E se você quiser que a gente faça outros vídeos falando sobre outros temas do ChatGPT, deixa aqui o comentário que a gente volta a falar aqui em outros temas relacionados também aqui ao direito. Então, a gente vai iniciar aqui. Vamos perguntar primeiro o que é direito digital. Vamos ver qual a possível pergunta, a possível resposta aqui da ferramenta. Então ele começa aqui, né? O direito digital é o ramo do direito que se concentra nas questões jurídicas relacionadas ao uso da tecnologia da informação e internet. E ele vai continuando aqui, né? Desenvolvendo o tema. O que é bem interessante é, se você não entende algum conceito mais complexo, você pode pedir para que ele fale esse conceito como se ele fosse falar para uma criança. Então, explique como se fosse para uma criança. Então, vamos ver aqui, ó. Já uma resposta mais infantilizada. O direito digital é como um conjunto de regras que ajudam a proteger as pessoas e as coisas na internet. Ele simplifica um pouco os conceitos para deixar um pouco mais na realidade de uma criança. Ou seja, ele mastiga esse conteúdo, ele deixa esses conceitos um pouco mais fáceis. Então isso é muito interessante no nosso dia a dia. Então, se eu precisar aqui, ainda não testei, né, mas alguma resposta de algum protocolo jurídico, a gente pode fazer até um vídeo sobre isso aqui. Mas esse uso do ChatGPT, ele também pode ser bem interessante para quem está iniciando o TCC1. Então, tá com dúvidas no que seguir, nos objetivos, né? Então, vou dizer assim, ó, quero escrever sobre direito digital e estou com dúvidas sobre esses possíveis títulos, temas, como fazer essa metodologia, e o ChatGPT ele pode dar esse pontapé inicial aqui. Vamos lá. Me dê títulos para um artigo científico sobre direito digital. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, me dê 10 títulos, que aí eu tenho como escolher algum desses se eu achei interessante algum. Então, ó, primeiro, a privacidade na área digital, desafios e soluções do direito digital, o papel do direito digital na proteção de dados pessoais, bem interessante também. A regulamentação de conteúdo na internet, equilibrando liberdade de expressão e responsabilidade. Olha que tema bacana, né? Então, vários temas, crimes cibernéticos, aqui eu só trocaria aqui, seguindo a ideia do professor Spencer Todd Siddle, né? Crimes informáticos, ele considera um conceito mais adequado. Mas se porventura eu não tiver gostado de nenhum desses, eu posso dizer o seguinte, ó, me dê mais títulos, seja criativo. Então ele vai ainda me dar outras alternativas aqui, futuro do direito digital, tendências e inovações. E daqui, gente, para a gente começar a iniciar o nosso artigo científico, claro que não é interessante que você utilize, né, o texto gerado aqui, mas as ideias, os pontapés, os objetivos geral e específico. Se eu quiser, já que eu vou pedir aqui ideias de títulos, né, vamos pedir então para ele criar. Isso para acabar, né? Ele está conversando aqui ainda com a gente, mas eu digo, crie então o objetivo geral e objetivos específicos para o tema. Vou botar aqui o tema, escolher aqui um papel, evolução da privacidade no mundo, direito digital, neutralidade de rede. Eu gosto desse. O direito digital e a democracia. Vamos ver aqui esse aqui, ó. Estou especificando para ficar um pouco mais fácil o que eu quero, né? Então vamos ver quais os objetivos geral e específico, que vai ajudar bastante, inclusive, os nossos orientandos aí de TCC. Olha só, objetivo geral, então eu utilizo um único verbo, né? Que isso já é bem interessante. Analisar o impacto do direito digital na democracia, especificamente na garantia da liberdade de expressão e da privacidade da internet. E aqui ele começa os objetivos específicos também, iniciando por verbo, né? Eu nem pedi para colocar aqui nas normas da ABNT, mas ele já traz aqui essa ideia que é bem interessante. Né? Aqui já tem objetivos demais, mas repetindo aqui, analisar
Então, gente, algumas falhas você vai acabar encontrando nisso, então não confie 100% na ferramenta, tá? Mas aqui é uma ferramenta que vai lhe ajudar a tirar do zero absoluto, com certeza, em várias demandas. Então, eu já tenho aqui algumas ideias de objetivo geral específicos. Vou dizer então o desenvolvimento, né, os tópicos do nosso referencial teórico. Me dê ideias de tópicos, tá aqui barra títulos, para o referencial teórico do artigo. Ele com certeza vai trazer aqui algumas ideias interessantes também, ó. Começando com um funil, né, conceitos fundamentais de digital. A gente tem que pensar no nosso leitor, no leitor do artigo científico, que é uma pessoa leiga muitas vezes, então é interessante a gente fazer essa retomada de alguns conceitos até aprofundar no ponto chave aqui desse artigo. Mas o nosso vídeo aqui hoje não é para tratar especificamente de artigo científico do direito, né, mas para trazer um pouco dessa ferramenta, como ela é interessante. Deixa eu perguntar aqui, eu vou parar aqui, ó, pedir para parar de gerar. Ainda bem que agora está funcionando tudo direito, eu não tenho que às vezes dar uma travada, tá, gente? Então aqui no nosso ChatGPT é bem simples de entrar. A gente pode fazer depois um outro vídeo falando como é que funciona, como é que a gente faz o login. É bem tranquilo, tá? Apesar de você ter uma plataforma inicialmente em inglês, o que vai trazer às vezes muita objeção para algumas pessoas, mas de toda forma, quando a gente faz a pergunta em português, ele responde em português. Então isso é o que importa para a gente aqui. Então, se você pedir aqui para criar pequenos roteiros para uma possível, você quer produzir conteúdo jurídico no seu Instagram, no seu YouTube, então você pode também partir do zero e pedir que ele criar alguma coisa, alguma ideia, roteirizar alguma questão. Mas eu vou falar aqui, vou pensar um pouco diferente, ó. Vou perguntar aqui agora um pouco sobre direito do consumidor. O que é direito de arrependimento? Arrependimento no Brasil. Vou ser um pouco mais específico. O direito de arrependimento é uma garantia prevista na legislação brasileira que permite ao consumidor desistir de uma compra realizada à distância, sem a necessidade de apresentar qualquer justificativa. Então, de fato, né, um conceito bem legal sobre direito ao arrependimento. Mas vamos imaginar que eu queira fazer a fundamentação jurídica, já que eu não tenho como pensar nos fatos agora, a gente poderia inclusive trazer alguns fatos para uma petição inicial aqui no juizado especial. Eu preciso entrar aqui contra o Banco Inter ou outro banco, Itaú, Bradesco, quero entrar com ação no juizado especial e quero aqui dar uma melhorada nos meus fundamentos. Será que eu consigo? Acho que sim. Então vamos aqui tentar fazer alguns pontos principais, ok? Vamos fazer aqui então, pensar o seguinte: crie os fatos. Na verdade eu vou dizer assim, ó, crie uma petição inicial sobre direito do consumidor contra, vou colocar aqui um banco X, tá, gente? Banco X por conta de débitos no SPC. Eu vou colocar aqui a comarca do município de Iguatu, tá? Já para dar um norte para ele, para não sair tão avulso, né? Vou colocar meu nome, autor Brian Unil Rocha. Faça a qualificação, fatos ou sinopse fática e jurídica. Já junto os dois, já economiza aqui. Inicie por MM, juízo do juizado especial da comarca de Iguatu. Só para ter um norte aqui, né? Era melhor ter pensado um pouco melhor sobre isso, mas MM juízo do juizado especial da comarca de Iguatu. Então ele está criando aqui autor, réu, banco X, petição inicial já iniciou pela qualificação. Então bem interessante, né? Ele está já desenhando aqui.
nem disse o que era, mas uma ação contra o banco do banco X aqui, ele já entendeu como uma possível ação de indenização por danos morais. Então, olha só que legal. Qualificação do fato ou sinopse fática. O autor relata que por engano foram... Então, gente, que maravilhoso, né? Essa possibilidade de utilizar essa ferramenta aqui para quando você estiver elaborando alguma peça. Você pode pedir para reescrever alguns parágrafos, mas por hoje o vídeo fica por aqui, tá? Então eu vou parar aqui, mas só para que você veja o potencial, e se você quiser que a gente grave mais vídeos sobre o uso do ChatGPT aqui dentro do direito, tá? A gente pode desenvolver aqui algumas temáticas interessantes. Então, deixa o like e forte abraço a todos.